Bom dia, irmãos. Paz. Hoje iniciaremos a nossa série de devocionais dos próximos 10 dias, estudando um determinado capítulo da Palavra de Deus. Na minha opinião, esse capítulo que nós vamos estudar é um dos mais ricos, num único capítulo, de exortações na Palavra de Deus. Lembrando que exortação não é repreender alguém, né? Mas sim encorajar para o bem. Muitas vezes o encorajamento para o bem envolve confronto, reflexão sobre os erros que estão sendo cometidos para que haja uma escolha pelo que é certo. E o capítulo que nós vamos estar estudando nos próximos dias será o capítulo 12 de Romanos. Alguns versículos desse capítulo são muito conhecidos de vocês, outros nem tanto. E hoje nós vamos nos ater aos dois primeiros versículos, que são talvez os mais conhecidos deste capítulo e os mais conhecidos de vocês. Com certeza vocês já ouviram várias mensagens a respeito disso. Mas vejamos o que o Senhor tem para nós. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Quando Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, rogo-vos, a impressão que eu tenho é que ele pede com ênfase. Esse rogar é pedir, como se fosse na nossa linguagem hoje, meus irmãos, pelo amor de Deus. E ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele não está simplesmente fazendo um pedido, mas ele está colocando muita ênfase nesse pedido. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, o nosso culto não é unicamente quando a gente se reúne na igreja como povo de Deus, como congregação do Senhor, para lhe prestar um culto, né? Essa parte é extremamente importante porque o Senhor nos fez seres sociais e Ele estabeleceu a igreja como um corpo constituído de muitos membros. Então é difícil viver a plenitude do cristianismo, da vida com Deus, sem ter o nosso irmão ao nosso lado trabalhando nas nossas vidas. Mas o que Paulo está falando aqui não é do culto congregacional, mas é a nossa vida como culto a Deus, a nossa vida como um serviço prestado ao Senhor. E ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então aquilo que nós temos para oferecer a Deus não é algo que não possua exatamente a nossa essência, a nossa vida. Aquilo que oferecemos ao Senhor não é um sacrifício em que é tirada a vida do ser sacrificado, mas a nossa vida é um sacrifício vivo, é uma renúncia em vida para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para se dispor a servir ao Senhor, né? Um sacrifício vivo, santo, separado para Deus. Irmãos, a gente tem o hábito de falar: ninguém é santo, 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 santo é só o Senhor, santo, santo, santo é só o Senhor, né? Não há ninguém sem culpa, não há ninguém sem mancha além do Senhor. No entanto, quando a palavra santo, a palavra santidade significa separação. Então a nossa vida ofertada ao Senhor como um sacrifício vivo, ela tem que ter santidade, ela tem que ter separação para Deus. E isso não é no culto congregacional apenas, mas é a nossa vida, porque ele é um reflexo, o culto congregacional, ele é um reflexo do nosso culto pessoal, do nosso sacrifício pessoal. E ele fala que esse sacrifício seja santo e agradável ao Senhor, né? Imagine uma refeição que te lhe ofereçam com muito carinho, mas seja aquela comida que você não gosta, né? Por exemplo, eu não gosto de dobradinha. Alguém sempre me fala: porque você não comeu a dobradinha que a minha mãe faz, você não comeu a dobradinha que eu faço. Eu não gosto de dobradinha. Então vamos supor que
alguém me convida para almoçar na sua casa e oferece como prato principal dobradinha. Dá um trabalho fazer dobradinha, irmãos, né? No entanto, ele ofereceu alguma coisa que eu não gosto, né? Provavelmente eu vou dar uma lambiscadinha, vou comer o feijão branco que está lá na dobradinha, a linguiça e a dobradinha. Por quê? Porque é uma coisa que eu não gosto. Então, quando nós nos oferecemos ao Senhor, ele deve ser algo que seja agradável a Deus. Não é para agradar a mim, mas é para agradar a Deus. Talvez a pessoa o anfitrião que preparou a dobradinha tão trabalhosa para me oferecer, achou que estivesse me oferecendo o melhor, mas ele estava satisfazendo o que ele acha melhor e não o que Deus acha como melhor. Então, o nosso sacrifício, ele deve ser vivo, ele deve ser santo e ele deve ser agradável a Deus. E aí olha o que Paulo termina, e vocês conhecem bem o versículo, ele termina o versículo dizendo: e esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o vosso culto racional. É cultuar. No inglês a palavra culto é usada a palavra service, de serviço mesmo. Nós prestamos um serviço a Deus. A gente no louvor, a gente conhece bem isso, a gente está servindo, a gente está trabalhando para prestar um serviço a Deus e prestar um serviço à igreja, à comunidade. É importante que a gente sempre se lembre que quando nós ministramos no altar, a gente está ministrando a Deus. O nosso principal espectador, né? Quem recebe a nossa adoração, o nosso louvor, aqui, diante de quem nós nos dobramos, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é mais ninguém, não é mais ninguém, né? No entanto, nós estamos no altar, poderíamos estar na congregação servindo ao Senhor, mas nós estamos no altar para prestar serviço à igreja, né? Nós, quando amamos a igreja, quando renunciamos os nossos desejos, quando prestamos o nosso culto em sacrifício, né? Pensamos também em abençoar a igreja, em ser foco, ponto, instrumento de edificação para a igreja. Deus tem separado a cada um de vocês nesse sentido, seja na música instrumental, seja na música cantada, seja na condução da equipe de louvor, seja através da dança, seja através da encenação do teatro, né? Nós usamos essa arte que Deus nos permitiu desenvolver, a capacidade, a habilidade, a competência para isso, para servirmos a Deus, mas para servirmos a igreja. E ele diz: esse culto seja racional, esse culto seja inteligente, seja um culto em que você tem propósitos bem definidos aqui e aqui no seu coração. E aí eu quero continuar com o versículo 2. E não vos conformeis com este século, né? Existe um padrão nos dias de hoje, existe um padrão deste mundo que pode estar nos influenciando. E ele diz: não se conformem, não fiquem nesta forma deste século, deste presente século, mas transformem-se. Há uma mesma raiz de palavra em conformar-se e transformar-se. Digamos assim, conformar-se é colocar-se nessa forma, para ser moldado nessa forma que o presente século nos oferece. E transformar-se é tirar dessa forma. E ele fala: não vos conformeis para o presente século, mas transformai-vos. E aonde está a transformação? Na vossa mente. Ah, queridos, parece que se tem alguma coisa que nos define, é a nossa mente, né? A nossa personalidade está aqui, o jeito da gente ser, os nossos valores, né? Eu convidei o Guilherme para vir comigo, né? Na verdade eu não queria vir dirigindo, e eu falei: vem, passa uns dias e volta com os seus pais no final de semana. E ele falou: ah, eu vou com você, mas volto no dia seguinte, né? Ele não curte esse lugar como eu curto, né? Ele fala: esse lugar é bom para dormir e para comer, que a gente come muito bem aqui, né? E eu falei assim: mas estar aqui, irmãos, pregações eu já preparei neste lugar. Li, reli a palavra de Deus, refleti, e depois eu fui escrever o esboço da mensagem. Esse lugar para mim é inspirador. Tem muitos cantos pelos quais a gente vai passar nesses 10 dias, mas este lugar é inspirador, né? Aqui diz o texto, né? Pela renovação da vossa mente. Eu gosto deste lugar, esse lugar me faz bem.
eu me sinto bem aqui, eu me sinto renovada, inspirada, né? Isso tem a ver com o meu jeito de ser. Eu sou bióloga, amo esse contato com a natureza. Tem quantas pessoas você convive neste lugar? Poucas, e atualmente na pandemia menos ainda, né? Mas essa é a minha personalidade. Eu gosto de estar junto à natureza, né? Eu gosto de estar brisando neste lugar, ouvindo o som dos pássaros, os quero-quero, né? Os patos, os gansos. Eu gosto de estar aqui. Isso é a minha característica, de gostar de estar junto da natureza, de gostar dessas paisagens bucólicas, né? Sem agito. Né? Só que ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é exatamente características da nossa personalidade que nos tornam tão ricos, tão plurais, né? Cada um de um jeito. Mas ele fala, tem coisas na mente de vocês que precisam ser mudadas. Agora você pode resistir dizendo, isso sou eu mesmo, isso faz parte de mim, essa é a minha essência, essa é a minha personalidade, né? Apesar dessa paisagem bucólica, vocês sabem que, não, eu tenho os que me conhecem há mais tempo sabem dos traços da minha personalidade, as minhas características, meu jeito de ser. Existem coisas, como eu disse, que são naturais do meu perfil, mas existem coisas que precisam ser transformadas pela renovação da minha mente e que muitas vezes eu resisto, porque parece que essa parte não pode ser cortada de mim, porque se for cortada, se for lapidada, eu perco a minha essência. O Senhor não quer tirar a nossa essência, mas o Senhor, o Espírito de Deus, quer trabalhar em nós e lapidar e transformar aquilo em nós que não está em conformidade com a sua vontade, com aquilo que Ele traçou para nós, aquilo que Ele quer nos usar. Então a primeira coisa que eu quero refletir com vocês nessa primeira reflexão que teremos nesses dias é: precisamos abrir mão daquilo que nós consideramos ser característica nossa e deixar que o Espírito de Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. Aí sim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dobradinha deve ser bom, não sei nem te dizer que nutrientes que tem, para que aquilo é bom. Não sei te dizer, nunca fiz questão de pesquisar, tá? Mas a dobradinha pode ser boa, mas para mim, para o meu paladar, para o meu gosto, não é agradável, né? Agora, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e vai além. Ela é perfeita. Não tem falta de nada, não tem falha de nada. Ela é o melhor para as nossas vidas. A vontade de Deus é o melhor. Não devemos querer conhecer a vontade de Deus por conhecer, mas devemos querer conhecer a vontade de Deus para dizer: sim, Senhor, me conduz por essa vontade. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela riqueza da Tua palavra. Graças te damos por Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos permite ser Teu povo que o Senhor quer receber como uma adoração contínua, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. O Senhor nos escolheu e nós te amamos. Senhor, te agradecemos por ter nos escolhido. Trabalhe em nós, Senhor, que essa palavra entre nos nossos corações e faça morada em nós, que ela seja, como diz as Escrituras, enxertada em nós. E uma vez enxertada, possa cumprir o seu propósito de salvar-nos, Senhor. Dá-nos uma mente nova, metanoia, Senhor, uma mente transformada, renovada, para a honra e glória do Senhor. Amém. O versículo que antecede isso que nós lemos, o último versículo do capítulo 11 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A Jesus, porque de Jesus, e por meio de Jesus, e para Jesus, são todas as coisas. A Jesus, pois, a glória eternamente. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.